Três das maiores zebras da história do UFC, um dos maiores lutadores de todos os tempos, o primeiro campeão inglês, o primeiro campeão sul-africano e o primeiro campeão brasileiro do UFC. Tudo isso aconteceu na categoria dos médios do UFC, uma das divisões mais interessantes do Ultimate e com campeões ainda mais interessantes. Tem muita coisa pra falar, muita história pra contar sobre essa categoria e é por isso que no Conto das Lutas de hoje vamos falar sobre a história do peso médio do UFC, com todos os seus campeões. E vamos começar falando da primeira era do peso médio, a Era Mené. Como a divisão foi aberta em 2001, nesse mesmo ano tivemos a luta para definir o primeiro campeão da categoria, que foi entre os dois americanos Dave Mené e Gil Castilho, no UFC 33. E em setembro de 2001, Dave Mené venceu por pontos e se tornou o primeiro campeão peso médio do UFC. Só que o seu reinado, infelizmente, durou muito pouco, apenas alguns meses, pois em janeiro de 2002 ele perderia seu título para aquele que seria o primeiro campeão brasileiro da história do UFC. Era Bustamante. No início de 2002, no UFC 35, o carioca Murilo Bustamante nocauteou Dave Mené e foi o primeiro campeão brasileiro da história do Ultimate, e o segundo lutador a vestir o cinturão dos médios. E diferente do Dave Mené, o Murilo Bustamante conseguiu defender seu cinturão. Ele teve uma defesa de título finalizando Matt Lindland em maio do mesmo ano. E aí vem a bronca, porque essa vitória foi a última luta do contrato do Murilo Bustamante. E além do próprio UFC, tinha outra organização que estava de olho no brasileiro, o Pride. Depois de muita negociação, o Murilo Bustamante decidiu lutar no Japão, foi pro Pride e assim ele deixou o UFC e abriu mão do seu cinturão dos médios. Depois disso, o cinturão ficou vago por quase 3 anos. Somente em 2005 ele voltou ativa com uma luta entre Evan Turner e David Terrell, que iria definir o novo campeão. E assim começamos a Era Turner, que nocauteou David Terrell em fevereiro de 2005. Só que infelizmente o Evan Turner é talvez o campeão peso médio mais esquecível do UFC, pois o seu reinado não foi nada marcante, foi bem curto e não teve defesas de cinturão. Logo na primeira defesa de título, ele perderia o cinturão para aquele que se tornaria um dos nomes mais importantes da categoria. E assim começamos a Era Franklin. Em junho de 2005, no UFC 53, Rich Franklin nocauteou Evan Turner e se tornou o novo campeão dos médios. E eu diria que o Rich Franklin foi o primeiro grande campeão do peso médio e foi responsável por alavancar, dar um passo a mais na popularidade da categoria. Franklin defendeu seu cinturão 2 vezes, nocauteando Nate Quarry no UFC 55 e batendo David Loiseau no UFC 58. Nessa última luta, o Franklin sofreu uma lesão na mão que deixou ele afastado por 6 meses. E quando ele voltou, ele recebeu um certo brasileiro, que tinha acabado de fazer sua estreia no UFC, teve uma grande vitória e já ganhou a chance de disputar o cinturão. Ele foi enfrentar o Rich Franklin em outubro de 2006 e assim começamos a falar da Era Silva. Como eu falei, em outubro de 2006, Anderson The Spider Silva nocauteou Rich Franklin no primeiro round e se tornou o novo campeão peso médio, começando um dos maiores e mais importantes reinados de toda a história do UFC. Começando em fevereiro de 2007, Anderson faria sua primeira defesa de cinturão contra Travis Lutter, campeão do TUF. Só que oficialmente essa luta não contou como defesa de cinturão, já que o Travis Lutter não bateu o peso da categoria, ficando 2 quilos acima do limite. Anderson finalizou o americano no primeiro round, mas não contou como defesa de título. Só que aí, 5 meses depois, finalmente Anderson conseguiu sua primeira defesa oficial de cinturão, nocauteando o ex-campeão do Strikeforce Nate Marquardt no primeiro round. E para fechar o ano de 2007, Anderson fez uma revanche contra Rich Franklin e nocauteou mais uma vez o ex-campeão, dessa vez no segundo round. E aí depois tivemos uma luta bem interessante, já que em 2008 o UFC finalmente comprou o Pride, juntamente com seus principais lutadores e, claro, os campeões. E dessa forma, os campeões do Pride teriam que enfrentar os campeões do UFC, e assim foi marcada a luta entre Anderson Silva, campeão peso médio do UFC, e Dan Henderson, campeão peso médio do Pride, para ter a unificação dos dois cinturões. Anderson venceu a luta por finalização no segundo round e quebrou o recorde de defesas de título da categoria, agora são 3. E aí depois disso, o Spider fez sua primeira aventura na categoria de cima. Ele foi lá e nocauteou James Irving em uma luta sem valer cinturão nem nada, foi só para ele se experimentar. Voltando pro peso médio, Anderson defendeu seu cinturão mais 2 vezes, batendo Patrick Coté e Thales Leites,
consideradas duas das piores lutas da sua carreira. Depois ele fez mais uma aventura nos meio pesados e nocauteou no primeiro round o americano Rich Franklin, ex-campeão. De volta aos médios, ele defendeu seu cinturão pela 6ª vez, vencendo Demian Maia em Abu Dhabi. E aí finalmente teve aquela épica batalha contra o Chael Sonnen, onde Anderson estava levando a pior por grande parte da luta, mas conseguiu finalizar o americano no último round. Depois dessa virada histórica, Anderson defendeu seu cinturão mais 3 vezes, nocauteando o Vitor Belfort e o Shin Okami e Chael Sonnen na revanche, alcançando 10 defesas de cinturão seguidas, um recorde isolado na categoria e o segundo maior reinado da história do UFC. Lembrando que ainda teve a luta do Travis Luther, que não contou oficialmente com uma defesa de título. Se tivesse contado, Anderson teria o recorde de maior sequência de defesas de cinturão da história do UFC, junto com Demetrius Johnson. Ele foi sem dúvida o maior campeão da história da categoria e estabeleceu diversos recordes não só na divisão, mas em todo o UFC. De 2006 até 2013, esse cinturão ficou protegido pelo Anderson Silva e parecia que ele ia se aposentar como campeão dos médios, que no fim das contas ninguém ia conseguir tirar o cinturão dele dentro do octógono. Mas geralmente são em ocasiões assim que as grandes zebras acontecem. Era Weidman. Depois de 7 anos consecutivos, o reinado de Anderson Silva chegou ao fim. O americano Chris Weidman fez história e nocauteou o brasileiro em julho de 2013, se tornando o novo campeão peso médio do UFC, em uma das maiores zebras da história do esporte. E se o reinado do Anderson Silva foi o mais saboroso para os brasileiros, o reinado do Chris Weidman foi o mais doloroso, porque foi basicamente uma guerra entre Chris Weidman e a nação brasileira. Não que o Weidman odiasse o Brasil ou xingasse o Brasil, nada disso. Mas por obra do acaso, ele só enfrentou lendas brasileiras em seu reinado, começando pela revanche contra Anderson Silva. Obviamente, se tratando do maior campeão da história do UFC na época, era justo, era natural que o Anderson recebesse uma revanche imediata. Sem falar da polêmica da primeira luta, onde muita gente acreditou que o Weidman só venceu por causa de um golpe de sorte. E no primeiro round da revanche, o Weidman estava dominando e vencendo com folga o brasileiro. Ele conseguiu um knockdown e estava castigando o Anderson no ground and pound, mas a luta acabou no segundo round com uma trágica lesão do Spider. Depois disso, Weidman defenderia seu cinturão contra outro ex-campeão brasileiro, Lyoto Machida. Foi uma luta épica, mas o americano conseguiu superar o dragão por pontos. E após uma série de cancelamentos, lesões, polêmicas com doping e literalmente um terremoto, finalmente Chris Weidman enfrentou o ex-campeão dos meio pesados, Vitor Belfort. O brasileiro começou bem, balançando o Weidman no início da luta, mas o americano colocou para baixo e nocauteou Belfort no ground and pound, ainda no primeiro round. No fim das contas, Weidman superou Rich Franklin e até agora ele foi o segundo maior campeão peso médio do UFC, com 3 defesas de cinturão seguidas. Só o Anderson, até então, estava acima dele. E ele era um cara muito difícil de ser batido, era um lutador muito completo, com um chão de altíssima qualidade e uma trocação perigosa, sem falar que ainda estava invicto na carreira. Então na época era difícil imaginar alguém que pudesse vencer o Chris Weidman, mas no fim das contas não demorou muito para isso acontecer. Vamos falar então da era Rockhold. Em dezembro de 2015, Luke Rockhold, ex-campeão do Strikeforce, nocauteou Chris Weidman. Foi uma luta dura, mas o Rockhold aplicou um ground and pound sinistro que rendeu Weidman sua primeira derrota na carreira. E o reinado do Luke Rockhold parecia bem promissor, porque ele era um baita lutador, estava no auge e era muito completo, até mais completo do que o próprio Weidman. Mas no fim das contas, um reinado que deveria ter durado anos acabou durando apenas alguns meses, com o início da era Bisping. Rockhold faria sua primeira defesa de cinturão em uma revanche contra Chris Weidman em junho de 2016. Só que faltando 2 semanas para o evento, Weidman se lesionou e assim entrou no lugar o inglês Michael Bisping, o famoso porteiro do peso médio. Estava lutando há 10 anos no UFC e nunca tinha disputado o cinturão, sempre batia na trave. E tudo jogava contra ele. Ele pegou a luta com 2 semanas de antecedência contra um adversário que já o tinha vencido. Rockhold já tinha finalizado o Bisping há poucos anos atrás com extrema facilidade. Mas no fim das contas aconteceu uma das maiores zebras da história do UFC, com Michael Bisping nocauteando Luke Rockhold no primeiro round, se tornando o primeiro campeão inglês da história do UFC. E que péssima hora para ser campeão dos médios, porque a categoria estava lotada de tubarões. É sério, parem para pensar. Esse foi talvez o melhor top 15 que o peso médio já teve. Tinha Ronaldo Jacaré, Yoel Romero, Robert Whittaker, Gegard Mousasi, Vitor Belfort, Anderson Silva, o próprio Rockhold. Tá, e no fim das contas, qual desses monstros o Michael Bisping fez a sua primeira defesa de cinturão? Ele pegou o Dan Henderson, de
45 anos de idade. Pois é, não é brincadeira, a primeira defesa de cinturão do Bisping foi contra o 11º colocado do ranking, Dan Henderson, que tinha, repito, 45 anos de idade. E foi uma baita polêmica na época, o UFC foi duramente criticado por isso, tanto que é um assunto que se debate até hoje de tão absurdo que foi essa disputa de cinturão, mas a desculpa do UFC era de que essa seria a última luta do Hendo, que é, querendo ou não, uma grande lenda do MMA, e foi o campeão de praticamente todas as principais organizações da história do esporte, com exceção do UFC. Então, como seria sua despedida, o UFC resolveu dar uma última chance da lenda colocar esse último cinturão que faltava na sua prateleira. Sem falar que ainda tinha um bad blood entre os dois, já que o Dan Henderson nocauteou Michael Bisping no UFC 100, que tinha acontecido há quase 10 anos atrás. E na revanche, Bisping quase foi nocauteado de novo, sofreu como um condenado enfrentando o Coroa, mas conseguiu vencer numa suada decisão dos juízes, defendendo seu cinturão pela primeira vez. Tá, agora sim o Bisping vai enfrentar a elite do peso médio, certo? Infelizmente não, porque depois dessa luta com Dan Henderson começaram a surgir rumores de que Georges St-Pierre estava voltando da sua aposentadoria e ele queria subir para o peso médio para tentar um segundo cinturão, ou seja, queria enfrentar o Michael Bisping. E não deu outra, mais uma vez o Bisping se esquivou dos verdadeiros nomes da categoria e enfrentaria Georges St-Pierre. E enquanto isso, para agradar a elite do peso médio, o UFC criou o primeiro cinturão interino da categoria, que foi disputado entre Yoel Romero e Robert Whittaker, número 1 e 2 do ranking. Whittaker venceu Romero por decisão unânime e se tornou o primeiro campeão interino dos médios. E agora ele só teria que esperar pelo vencedor entre Michael Bisping e Georges St-Pierre. Bom, pelo menos na teoria. Era St-Pierre. Mesmo depois de 4 anos parado, o Georges St-Pierre foi lá, finalizou Michael Bisping e se tornou campeão dos médios em novembro de 2017. E é estranho falar era St-Pierre, porque esse reinado só durou um mês. Literalmente um mês. Acontece que o Georges St-Pierre nunca teve o porte de um peso médio natural. Então, para subir de categoria, na época, ele teve que ganhar muita massa, muito peso. E isso acabou causando um sério problema, uma séria doença no estômago do canadense. E aí, um mês depois de vencer o Michael Bisping, ele abriu mão do seu cinturão, foi tratado à saúde e se aposentou definitivamente do MMA. O menor reinado da história da categoria, um mês. E com isso, começamos a era Whittaker. Com a aposentadoria de St-Pierre, Robert Whittaker, que ainda era campeão interino, foi promovido a campeão linear. E ele faria sua primeira defesa de cinturão contra Luke Rockhold em fevereiro de 2018. Só que aí aconteceu algo que se tornaria bem comum no reinado do australiano. Ele se lesionou. Dessa forma, ele foi retirado da luta e Rockhold enfrentaria Yoel Romero por um novo cinturão interino. Só que na pesagem, o cubano não bateu o peso da categoria, então apesar de ter vencido Rockhold, ele saiu de lá sem nenhum cinturão. Com o Whittaker de volta, agora ele defenderia seu cinturão contra Yoel Romero em uma revanche. Só que novamente o Romero não bateu o peso, então a luta não valeria o cinturão para ele. E como o Romero não podia vencer o cinturão mesmo que vencesse a luta, significava que naquela luta o cinturão não estava em jogo. Sendo assim, o Robert Whittaker não estava defendendo nada. Então, mesmo sofrendo verdadeiro terror nas mãos do Romero, Whittaker venceu a luta, mas não contou como defesa de cinturão, porque o Romero não bateu peso. Da mesma forma que a luta do Anderson Silva contra o Travis Luther lá atrás também não contou como defesa de cinturão. E é bizarro pensar que Michael Bisping defendeu seu cinturão uma vez, mas o Whittaker não conseguiu. Mas enfim, durante essa luta contra o Romero, mais uma vez o Whittaker se lesionou. Dessa vez foi uma lesão na mão. E aí, o seu próximo compromisso só seria em fevereiro de 2019. Ele defenderia seu cinturão contra Kelvin Gastelum. Mas no dia anterior do evento, o Whittaker sofreu uma nova lesão, uma hérnia no abdômen. Com isso, a luta foi cancelada e meses depois foi criado mais um cinturão interino, que foi disputado entre Kelvin Gastelum e o invicto nigeriano Israel Adesanya. Em abril de 2019, os dois travaram uma batalha épica, mas foi Adesanya quem saiu vencedor e se tornou o novo campeão interino dos médios. E agora enfrentaria Robert Whittaker. E em outubro de 2019, o nigeriano nocauteou o australiano e se tornou o mais novo campeão dos médios, começando aquele que seria o segundo maior reinado da história da categoria. A primeira defesa de cinturão seria contra Paulo Borrachinha, mas o brasileiro sofreu uma lesão no bíceps e não estava pronto para lutar no início de 2020, que era quando o Adesanya queria defender seu título. Sendo assim, Adesanya decidiu enfrentar outra pessoa,
e Yoel Romero. E dessa vez o cubano bateu o peso, e com a vitória por pontos em uma luta extremamente chata, Adesanya defendeu seu cinturão pela primeira vez. E Romero perdeu a quarta oportunidade de se tornar campeão da categoria. E aí, finalmente, alguns meses depois, o Adesanya finalmente enfrentou o Borrachinha e nocauteou o brasileiro no segundo round. Depois dessa vitória, Adesanya foi tentar uma manobra ousada, fazer aquilo que nenhum campeão antes dele fez, subir de categoria e enfrentar o campeão ativo dos meio pesados, tentar se tornar um duplo campeão. Mas não deu certo. Em fevereiro de 2021, Adesanya sofreu sua primeira derrota no MMA, perdendo para o então campeão dos meio pesados Jan Blachowicz por decisão unânime. De volta ao peso médio, Adesanya voltou a defender seu cinturão contra Marvin Vettori. Depois venceu novamente Robert Whittaker em janeiro de 2022 e em julho ele fez a sua quinta defesa de cinturão, batendo Jared Cannonier, totalizando 5 defesas de título seguidas e 7 vitórias em lutas valendo o cinturão dos médios. Adesanya superou Chris Weidman e se tornou o segundo maior peso médio da história do UFC, atrás apenas, claro, do Anderson Silva. E tudo parecia incrível, parecia até que ele ia bater o recorde do Anderson Silva, só faltava 5, ele estava no meio do caminho. Mas ainda em 2022, um fantasma do passado voltaria para assombrar o nigeriano. E com isso começamos a Era Poatan. Alex Pereira, o único homem que havia nocauteado Israel Adesanya no kickboxing, chegou no UFC e ganhou a chance de disputar o cinturão dos médios. E em novembro de 2022, Adesanya voltou a enfrentar esse fantasma do passado. E ele estava vencendo a luta por 3 rounds a 1. Faltava pouco para ele finalmente conseguir a sua vitória por pontos. Mas no último round, Poatan ressurgiu, conseguiu nocautear Adesanya mais uma vez e assim conquistou o cinturão dos médios, trazendo o cinturão de volta para o Brasil depois de quase 10 anos do fim do reinado do Anderson Silva. Mas como Adesanya era um grande campeão, foi o segundo maior campeão da categoria, era justo que acontecesse uma revanche imediata, principalmente porque ele estava vencendo a luta por 3 rounds a 1. E foi exatamente isso que aconteceu no ano seguinte. Segunda Era Adesanya. E assim, em abril de 2023, aconteceu a revanche imediata entre Alex Poatan e Israel Adesanya, que seria a quarta luta entre os dois, contando com as 2 lutas no kickboxing. E finalmente, depois de tantos anos sendo assombrado por esse fantasma, Adesanya alcançou sua redenção e nocauteou Alex Pereira no segundo round, recobrando o título e se tornando o primeiro bicampeão do peso médio. Ele foi o único campeão do peso médio que conseguiu recuperar seu cinturão. E agora são 8 vitórias em lutas valendo o título da categoria, o dobro do Chris Weidman. Adesanya defenderia seu novo cinturão contra Dricus du Plessis em setembro de 2023, mas o sul-africano acabou sofrendo uma lesão no pé. Sendo assim, outra figura teve que entrar no lugar de última hora. Era Strickland. Sendo um azarão na proporção de 9-1 na Stake.com, Sean Strickland aceitou enfrentar Israel Adesanya em setembro, apesar de pouquíssimas pessoas acreditarem que ele teria alguma chance. Mas no fim das contas tivemos mais uma grande zebra na divisão. Strickland dominou completamente a luta, deu knockdown no primeiro round e devolveu o cinturão para os Estados Unidos pela primeira vez desde junho de 2016, quando Rockhold foi nocauteado por Michael Bisping. E com isso, finalmente chegamos nos dias atuais, na Era du Plessis. Agora, em janeiro de 2024, Dricus du Plessis venceu Sean Strickland por decisão dividida e se tornou o primeiro sul-africano a vestir um cinturão do UFC. E hoje, claro, pelo menos na gravação desse vídeo, no dia 27 de janeiro de 2024, o Dricus du Plessis segue como campeão dos médios e já desafiou Israel Adesanya para fazer sua primeira defesa de cinturão. E aí, será que veremos o primeiro tricampeão do peso médio? Será que Adesanya recupera seu título? Ou será que o Dricus du Plessis vai começar uma nova era? Quem sabe até superar os números de Rich Franklin, Chris Weidman, do próprio Adesanya? O que vocês acham que vai acontecer e quem vocês acham que vai vestir o cinturão dos médios nos próximos anos? Deixa aí sua opinião nos comentários e deixa também qual a próxima categoria que você quer que eu conte aqui a história. Escolhe uma aí, com exceção do peso pesado, porque senão vai demorar meses para eu terminar esse vídeo. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. É isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.